Olá pessoal, aqui é Ângela Guimarães. Eu estou muito feliz em apresentar para vocês o curso Descomplica BNCC. É um curso voltado para trabalhar de forma muito descomplicada e muito simples a Base Nacional Comum Curricular, que faz pauta, que compõe na realidade a nossa pauta de trabalho desde 2017. Eu sei que você já deve ter muitas informações a respeito da BNCC, mas aqui eu trago uma contribuição no sentido de ampliar esses conhecimentos e essas informações que você já tem. Mas antes eu quero contar para você por que surgiu o Descomplica BNCC. Então, assim, eu fiquei muito incomodada com o índice de adoecimento que entre o grupo de professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, oriundos das relações conflituosas de trabalho e também das relações interpessoais entre esses profissionais. E eu identifiquei que isso se dava em alguns momentos exatamente pela dificuldade que a equipe tinha de apresentar e fazer com que determinadas, vamos dizer assim, decisões, legislações, organizações pedagógicas, diretrizes curriculares e tudo mais chegasse ao chão da escola, chegasse ao chão da sala de aula. Então, são momentos muito conflituosos de como apresentar essas demandas, que são demandas que chegam. E como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo que veio para regular todo o processo de educação brasileira, desde a educação básica até a educação superior também, passando aí por esse movimento, mas prioritariamente a educação básica. Eu resolvi fazer esse trabalho, lançar um curso chamado Descomplica BNCC, para atender tanto os professores, os profissionais da rede pública quanto da rede privada. E esse trabalho, Descomplica BNCC, ele está dentro de um projeto, que foi um projeto idealizado com base nessa minha inquietação, que é o projeto Cuidando de Quem Cuida do Futuro. Esse projeto ele tem como objetivo principal investir no autoconhecimento, no desenvolvimento profissional e no trabalho em equipe desses profissionais. Então, assim, a qualidade do ensino e da aprendizagem, ela está no cerne da melhoria da escola. E a mudança, ela virá do que acontece efetivamente na sala de aula. Então, se eu tenho os profissionais que estão inquietos emocionalmente, os profissionais que desconhecem as diretrizes, que não conseguem se apropriar do que é necessário, por conta dessa dificuldade em se relacionar, eu vou ter muitas dificuldades em melhorar os indicadores da escola. E uma coisa que também me chama muita atenção é que, embora a escola ela tenha políticas para quase tudo, não existe no cenário da educação brasileira uma política efetiva sobre ensino e sobre aprendizagem. E quando eu falo isso, eu falo em todas as esferas, públicas, privadas, porque mais para frente eu vou contar para vocês, eu tenho aí um histórico da educação de mais de 30 anos, um movimento intenso nesse fazer pedagógico mesmo no chão da escola. Então, ao considerar a melhoria da escola através de uma cultura dinâmica de ensino e de aprendizagem, não tem como se desconsiderar a figura do professor e não tem como se desconsiderar a figura do coordenador pedagógico educacional e do diretor dentro dessa estrutura, canalizando para a necessidade de investimentos o papel do professor, a figura do professor, porque é o professor que faz acontecer o que é necessário na sala de aula. Então, eu trago dentro de toda essa minha fala do curso da BNCC e do curso de Gestão Democrática Escolar, no curso de Gestão de Ensino e no curso de Gestão Pedagógica, a necessidade de se priorizar o professor como elemento de investimento. É nesse profissional que nós vamos canalizar todo o nosso investimento para que possamos reverter os nossos resultados. Então, como eu apresentei esse trabalho e como eu trouxe esse trabalho para compartilhar com vocês? Então, eu dividi o trabalho, o projeto Cuidando de Quem Cuida do Futuro, ele é desenvolvido em 3 etapas, que eu chamei de trilha. Então, nós temos a trilha 1. Na trilha 1, eu trabalho o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, onde eu utilizo ferramentas do APNL, do coach, da hipnose ericksoniana, para ajudar esses profissionais a se autoconhecerem e, a partir dessa busca do autoconhecimento, eles começam a ter a primeira relação concreta com as 10 competências gerais da BNCC. Porque quando a gente fala em competências gerais da BNCC, às vezes a gente tem a impressão de que alguns pegam e colocam, como se fosse assim, tiro daqui, porque essas competências, elas deverão estar vinculadas apenas aos alunos.
E não é verdade. Ela precisa se vincular prioritariamente a mim, enquanto profissional. Eu preciso desenvolver efetivamente essas habilidades para que, de posse dessas habilidades consolidadas no meu desenvolvimento pessoal, eu possa chegar até o meu aluno. Então, nessa trilha 1, eu uso as ferramentas como a roda da vida, o mapa dos sonhos, os valores, as metas, as crenças, né? Eu trabalho aí a questão das crenças limitantes e também trabalho algumas temáticas, como as emoções tóxicas, doenças psicossomáticas, e aí eu abro um parênteses para trabalhar sobre o estresse, sobre a ansiedade e os seus transtornos e também sobre a depressão. E nessa trilha, nós findamos essa trilha com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, voltado para trabalhar as áreas que foi identificado lá na Roda da Vida, né, como áreas complexas que você precisa intervir para ter aí uma estadia melhor nessa vida, né, que nós temos aqui nessa nossa única vida, que deve ser uma vida maravilhosa e boa de tudo aquilo que a gente traz. Na trilha 2, eu trabalho o desenvolvimento profissional. Eu também uso algumas ferramentas, eu uso a ferramenta Roda da Competência, trilha do tempo, e no final dessa trilha nós saímos com o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento Profissional. Eu quero dizer a vocês que o plano de desenvolvimento individual é uma coisa, o de desenvolvimento profissional é outra coisa. E esse é um ponto de estrangulamento dentro do cenário educacional no que diz respeito ao processo de formação e consolidação dessas demandas todas que chegam para a escola, que precisam ser absorvidas. Porque nós focamos no desenvolvimento profissional e esquecemos que a pessoa ela só vai se desenvolver profissionalmente de forma eficiente e eficaz se ela tiver se desenvolvido pessoalmente, humanamente, se ela tiver um autoconhecimento e um autodesenvolvimento para poder lidar com todas essas questões. Além disso, eu também desenhei um cardápio nessa trilha 2, onde eu compartilho com as escolas, então eu trago temáticas, essas temáticas são apresentadas e se tiver outras temáticas, se tiver a necessidade da escola em consolidar essas temáticas, a gente entra em contato e a gente personaliza, nós fazemos um plano de trabalho personalizado para a escola, para que ela possa trabalhar essa trilha. A trilha 3 é o planejamento estratégico, eu foco com o trabalho em equipe. Aqui nós vamos trabalhar ferramentas como análise SWOT, temáticas como falar e comunicar, lidando com pessoas difíceis, como conduzir, planejar e conduzir reuniões eficazes. E essa trilha ela termina com o PE, que é o plano estratégico da escola. Então nós deixamos esse plano estratégico desenhado com a escola nessa construção, nessa perspectiva da construção coletiva. O que acontece dentro dessas estruturas de sequência? Você só pode ir para a temática, para a trilha 2, quando você conclui a trilha 1. E você só vai para a trilha 3 quando você conclui a trilha 1 e a trilha 2. Isso quando a escola opta por fazer esse trabalho consistente, sequencial. Existem escolas que optam apenas por fazer algumas palestras, nós também estamos totalmente à disposição para atender nesse sentido. Em 2019, nós tivemos Descomplica BNCC como destaque, onde eu andei pelo Brasil inteiro, levando, através de workshop, através de palestras. Também fiz uma participação no Codize, fiz uma participação na Conferência Internacional de Educação, no município de Santana, Amapá, e o Codize foi em Manaus, onde nós trouxemos aí a BNCC dentro dessa perspectiva. Também estive no Acre, estive em Rondônia, estive andando aí pelo Brasil. Em 2020, nós estamos com a temática do Cuidando de Quem Cuida do Futuro, onde nós trabalhamos a questão da saúde do professor e do coordenador pedagógico e do diretor escolar, mas prioritariamente focando a saúde do professor. É uma temática muito legal, então nós já começamos, já abrimos a agenda, já abri a agenda e já realizei alguns eventos dessa natureza e estou dando continuidade aí nesse trabalho. Agora você deve estar se perguntando, mas quem é essa Ângela Guimarães para achar que pode se meter em assuntos tão complexos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou uma acriana, mas moro no estado do Amapá desde 2014. Eu vim transferida para assumir a direção da Fundação Bradesco, no município de Santana, onde eu trabalhei por 10 anos aproximadamente aqui, mas antes eu já trabalhava lá em Rio Branco, na Fundação Bradesco, e me aposentei. Quando eu cheguei aqui no estado do Amapá, eu também fiz concurso público para o estado e passei nesse concurso público e hoje eu trabalho no setor de ouvidoria aqui do estado, já em vias de me aposentar também. E nesse horário, que era o horário da outra, né, vamos dizer assim, esfera laboral, porque vocês sabem que professor educador não consegue sobreviver só
com um trabalho, porque o que ganhamos não é suficiente para isso, eu enveredei por esse outro caminho. E nesse momento eu busquei ampliar a minha caixinha de formação. Além de pedagoga, hoje eu sou coach, eu fiz todas, né, todas as trilhas, vamos dizer assim, que são necessárias para que você exerça a profissão. Me especializei em coach educacional. Eu também fiz cursos na área de mentor educacional. Sou programadora neurolinguística, concluí até o trainer, que é a última etapa, e fiz o curso de hipnose ericksoniana exatamente para ajudar nesse movimento. E por que eu busquei essa estrutura? Porque o coach e a PNL, eles são ferramentas que nós utilizamos para ajudar na busca do autoconhecimento e da projeção, da elaboração do seu projeto de vida, de acordo com seus sonhos, com seus anseios e as suas necessidades. A hipnose não, a hipnose ela é a ciência, e a ciência é uma ciência que vai dar o respaldo, vai dar um suporte muito legal para que a gente trabalhe essas ferramentas. Mas eu quero dizer para você que eu não estou falando aqui dessas minhas formações todas para me exibir e dizer que eu estudei nada disso, gente. Eu estou falando isso porque eu quero compartilhar com vocês. A educação, ela transformou a minha vida, e transformou a vida da minha família. Eu nasci numa família muito, muito humilde, nasci no meio da selva amazônica. Para vocês terem ideia, para chegar até a civilização, vamos dizer assim, a cidade, nós andávamos entre 4 e 5 dias de barco. Então, a primeira vez que eu coloquei os meus pés numa escola formal, eu tinha de 12 para 13 anos de idade, e ainda fui na escola da zona rural. Pelo fato do meu pai não ter condições materiais. Então, aconteceu mais ou menos assim, aconteceu assim. Quando nós nascemos, o meu pai, muito inquieto, querendo sempre, né, que a gente estudasse, trabalhou 1 ano no seringal, ele era seringueiro, não era seringalista, e juntou dinheiro para vir para a cidade. Quando nós chegamos na cidade, simplesmente roubaram todo o dinheiro que o meu pai tinha construído, adquirido naquele ano, e aí ele teve que ficar pelo interior trabalhando e nós tivemos que acompanhá-lo. Por isso que eu demorei para ingressar numa escola formal. Passado um tempo, quando nós já estávamos maiores, não tinha mais estudo na escola formal, o papai resolveu deixar a gente na cidade e continuou trabalhando no interior. E a minha mãe ficou cuidando da gente. Então teve um período em que ele demorou muito para voltar, e a minha mãe precisou ir atrás do meu pai para saber o que tinha acontecido. E como eu era a irmã mais velha, eu fiquei cuidando dos meus irmãos menores. Na época nós éramos 5, porque eu tenho 2 irmãos falecidos, que faleceram exatamente pela falta de conhecimento, contraíram doenças, que eram doenças graves, e naquele momento nós não tínhamos o entendimento de que essas doenças precisavam ser efetivamente tratadas, e quando os sintomas desapareciam, o que acontecia? A gente achava que estava tudo bem, e aí depois as consequências vieram. Então eu fiquei cuidando dos meus irmãos, e como nós não tínhamos uma condição material favorável, tínhamos muitas dificuldades materiais. A minha mãe, quando viajou, ela deixou pra gente, não sei se vocês conhecem, aquela salsicha Bordon, ela é pré-cozida e a gente não precisa usar gás, nada para fazer. Então nós comíamos aquela farinha, aquela salsicha com farinha durante algum tempo. E como eu tinha a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, eu comia menos para sobrar para eles. E teve um dia em que eu ia para a escola, eu andava mais ou menos 3 quilômetros a pé para poder chegar na escola. E eu passei assim numa rua, gente, eu senti um cheiro de comida tão gostoso, eu estava com tanta fome, que naquele dia eu tomei a grande decisão de que eu iria mudar a minha vida e a vida da minha família através do conhecimento. E eu mudei. Eu, crinei mesmo na direção do conhecimento. Então, tudo que vinha eu procurava aproveitar o máximo possível e trabalhando no sentido de sensibilizar os meus irmãos para a importância disso também. Então, hoje o meu irmão mais novo, ele é mestre em matemática, ele coordena os cursos de educação à distância da Universidade Federal do Acre. A minha irmã é formada em administração rural. Um dos meus irmãos era formado em educação física e um deles, infelizmente, não teve o tempo, né, de vida para poder concluir aí o seu estudo superior. Então, o conhecimento, ele transforma a vida da gente, independente de quando a gente começa, de como a gente começa e se as condições, elas são condições favoráveis do nosso ponto de vista. Eu sempre digo que o mundo é nosso e nós podemos fazer desse mundo o que quisermos. E eu estou trabalhando arduamente nesse sentido, com base nessa convicção. Então, hoje, eu faço esse trabalho, levando-a para os professores. Essa é uma área social do trabalho que eu faço em alguns momentos, para que eu possa ajudar efetivamente os professores a se encontrarem nesse fazer pedagógico. Então, agora que você já conhece um pouco sobre quem sou e o que me motivou a produzir o curso Descomplica BNCC, o curso Gestão Democrática Escolar, o curso Gestão Pedagógica, eu sou coordenador pedagógico educacional e agora
e o curso Gestão de Ensino, sou professor, e agora eu vou te apresentar os temas que serão abordados no curso Descomplica BNCC. Na trilha 1, eu falarei sobre o marco histórico, os fundamentos pedagógicos da BNCC, a estrutura da BNCC e as 10 competências gerais da BNCC. É aquela visão mais, vamos dizer assim, mais legal, né, da lei, de como se estruturou. Na trilha 2, eu falarei sobre a educação infantil no contexto da BNCC. Na trilha 3, o ensino fundamental, e na trilha 4, o ensino médio. E aí nós fechamos, né, lacramos aí essa conversa, essa fala sobre a Base Nacional Comum Curricular. Mas tudo de forma muito simples e totalmente descomplicada. Não quero trazer nada complicado para vocês. Complicado já chega em alguns momentos da nossa vida, né? Então vai lá, pega os seus materiais de estudo, informa para o povo aí de casa que você lacrou na sua agenda um momento para estudar o Descomplica BNCC e vamos lá, vamos que vamos. Agora eu quero te lembrar uma coisa, né? De todas as informações que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou compartilhar muitas informações, vocês vão transformar essas informações em conhecimento. Eu sempre digo isso. Eu estou trazendo o meu conhecimento no formato de informações. Vocês vão pegar essas informações que eu trago através do meu conhecimento e vão transformar no conhecimento de vocês. E aí não tem para ninguém. Quando a gente consegue fazer isso, as coisas se organizam de uma forma muito mais fácil e a gente começa a ver esse movimento da educação de uma forma bem descomplicada e bem fácil de intervir, de agir e de produzir aquilo que nós queremos e desejamos para os nossos alunos.